Glórias a Deus, aleluias, como é bom adorarmos ao Senhor Jesus. Bom dia, PIBJC. Vocês não tomaram café da manhã hoje não. Bom dia, PIBJC. Glórias a Deus, bom dia. Amém, amém. Deus é grande e como é bom nós vivermos em comunidade o amor de Deus e a grandeza do nosso Senhor, amém? Não cantamos isso da boca para fora. A nossa vida, a sua vida é a prova da grandeza de Deus. A sua história, a sua família é a prova da grandeza do nosso Deus, amém? Quando eu entro aqui no centro de celebrações, e por alguns momentos eu já falei isso, eu lembro um pouco do que era essa região há alguns anos atrás. Quantos aqui estão em Jardim Camburi há mais de 20 anos? Que legal. Então você provavelmente sabe que aqui existia nada, né? Não é isso, Mariana? Tinha nada. O que tinha aqui eram uns lotes que na época custava aí R$40 mil cada lote, bem próximo do valor de hoje, né? De um lote aqui em Jardim Camburi, muito longe. Esse lugar era um lugar deserto. E eu me lembro que em uma época eu resolvi vir para cá. Tinha ali meus 10 anos de idade, resolvi vir aqui para essa região do centro de celebrações com um amiguinho meu. Era um menino muito peralta, né? Como diz o pastor Juarez, um menino peralta. Saí da escola, vim para cá, e aqui tinha umas montanhas de barro, existiam uns caminhões que tiravam ali daquele barranco de Jardim Camburi terra, levavam para um lugar, um pouco dessa terra era depositada aqui, e eu passei minha tarde aqui. Mal eu sabia que já estava no lugar, né? Que seria o futuro centro de celebrações, o nosso lugar de adoração ao Senhor. Fiquei a tarde aqui escorregando em barranco. Aí eu cheguei em casa, todo sujo assim, parecia um porquinho. Você foi na roça, você já viu um porquinho na lama? Era eu, cheguei em casa. Aí minha mãe perguntou: meu filho, onde é que você estava? Eu falei: mãe, eu caí. Ela, mal sabia ela que eu não tinha caído, né? Na verdade ela já sabia, porque não tem como esconder de mãe. No outro dia, eu com um pouco de vergonha de ir para a escola, acabei ficando em casa. Fui para o portão da escola, não quis entrar, voltei. Quando eu cheguei em casa, ela falou: por que você não entrou? Aí eu falei com ela: porque eu não consegui entrar. Ah, é? Então eu vou lá na escola com você. Ela me pegou na mão, foi até a escola comigo. Quando chegou lá, descobriu: mãe, aquela voz de coordenadora, né? Mãe, o seu filho, ele não estava aqui. Ele foi para norte-sul escorregar nos barrancos. Aí a casa caiu, né? Cheguei em casa, fiquei um pouquinho na escola para ver até se minha mãe, né, esquecia, mas mãe não esquece. E quando eu cheguei em casa, minha mãe ajustou as contas comigo. Eu lembro da fala da minha mãe, falou assim: eu vou usar a varinha em você para no futuro a polícia não ter que prender você. Foi lá, meus irmãos, ó, chulepe. Isso era na 3ª, 4ª série. Depois, no ensino médio, né, os jovens, eles falavam: não vou na escola hoje não, vou na praia. Eu não vou na praia não, cara. Não vou na escola hoje não, vou assistir o filme. Não, eu não vou não. Só que eu tive que fazer nesse momento uma escolha, depois que isso aconteceu. A escolha foi a escolha do perdão. Olhar para minha mãe, perdoar a minha mãe,
muitas vezes o adolescente ele não tem um entendimento, ele tem uma justiça própria, mas eu tive que dar esse passo de perdoar a minha mãe ali e me ver livre de toda a mágoa daquele episódio. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, sobre o perdão não ser uma opção. Eu poderia, na minha infância, carregar aquele rancor, mas não, a minha mãe, ela me ama, e Deus, eu não quero carregar isso. A palavra de Deus que eu quero meditar está lá em Mateus 18, a partir do versículo 21. Mateus 18, a partir do versículo 21 até o 35. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, respondeu Jesus. Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que lhe havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que é viva e eficaz. Nós te agradecemos e pedimos, Espírito Santo de Deus, sonda o nosso coração essa manhã. Senhor, que a tua palavra possa moldar a nossa vida e o nosso caráter, em nome de Jesus. Amém. Perdoar, irmãos, não é uma opção. E quando você não perdoa alguém, é como se você estivesse tomando um veneno, esperando que a outra pessoa morra. O que quer dizer isso, Caian? Perdoar, não perdoar, guardar essa mágoa no coração, só faz mal para você ou para mim. Muitas vezes nós temos o perdão como um troféu de judiação, não é isso? Às vezes acontece alguma coisa, a pessoa fez algo que você não gostou, o que você faz?
Vocês não fazem isso, né? Acho que isso aqui talvez não acontece nessa igreja, só nas outras. Você empina o nariz, e a pessoa está ali, passa ao seu lado, e você passa como se fosse a Gisele Bündchen. Desfila como se nada tivesse existido. Essa pessoa não merece. Ela não merece o meu perdão. Ela sabe que ela errou. Ela sabe o que ela fez. Deixa eu te falar uma coisa. A oração do Pai Nosso, com relação ao perdão que você libera, ela é progressiva. Senhor, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. O que é isso? Senhor, a minha medida de perdão é a medida que eu quero receber do Senhor. Então, o que você recebe de Deus, se você não libera pessoas? Nós entramos, muitas vezes, num senso de justiça humano. Mateus 6, 14, 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O nosso senso de justiça, ele é muito torto diante de Deus. Porque quando nós vamos diante do Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, nós somos perdoados. Mas nós esquecemos de fazer isso com as pessoas que convivem com a gente no dia a dia, por conta de um senso de justiça humano, que segundo a palavra de Deus, Isaías 64, é como trapo de imundícia. Isaías 64, 6, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Trapos de imundícia são trapos que envolviam machucados, feridas, pus. Esse é o nosso senso de justiça diante de Deus. Nós acabamos carregando durante a vida pessoas que nos feriram, e essas pessoas se tornam ídolos. Você acaba gerando uma idolatria por falta de perdão. Um exemplo disso, vamos lá. Vamos dizer que minha esposa aqui é uma irmã da igreja, irmã Luísa, e aí a irmã Luísa está ali servindo no Mini, e eu fui lá no Mini, a irmã Luísa falou uma coisa para mim que eu não gostei. Sabe o que eu não gostei? Ela falou assim: olha, irmão, a sala está cheia, infelizmente a gente não pode receber mais nenhuma criança. Eu já estou ali com o coração um pouquinho ofendido, vocês não concordam? Essa sala está cheia, não tem condições, mas tudo bem. A irmã Luísa falou aquilo, eu não gostei, o que eu faço? Domingo que vem, vou lá, pego meus 5 filhos, amém, meu amor? Pego meus 5 filhos, vamos lá pro Mini, criançada. A irmã Luísa está lá no balcão, e não vão não, eu não gosto dela. Vão lá, todo mundo lá, ficar lá no culto, assistindo o cultinho. Aí fica aquela criançada aqui, fazendo, aquela festa santa. E aí, no próximo domingo, eu chego no culto de novo com os meus 5 filhos, mais 2 amiguinhos dele, 7. E aí, a irmã Luísa, ela é ativa, está ali na recepção. O que eu faço? Eu entro por essa porta aqui, para não dar de cara com ela. Sabe o que a irmã Luísa é para mim? Ela é maior que Deus. Porque ela pauta o meu destino. Se existe alguém na sua vida pautando as portas que você sai, as portas que você entra, onde você vai ou deixa de ir, essa pessoa é maior que Deus na sua vida. É um ídolo. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, libere as pessoas. Não carregue esse peso morto nas suas costas. Seja livre na presença do Senhor,
Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E eu falo uma coisa para vocês, não é fácil. Não é fácil. Perdoar não é simplesmente esquecer. Perdoar é você chegar ao ponto de lembrar e não sentir mais nada. É um processo. Lucas 6,38. Deem e lhe será dado boa medida prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. A medida que nós medimos as pessoas será a medida que nós seremos medidos por Deus. Como é que eu faço então? Como é que eu começo a construir esse caminho de me livrar de ofensas? Como é que eu começo a dar esse primeiro passo? Não quero viver isso. Vivi isso no passado, não foi bom, e a partir de hoje eu quero me livrar desse lugar e ter um coração livre diante de Deus. Primeiro passo: não seja um colecionador de ofensas. Libere as pessoas. Você precisa liberar. Ontem, nós estávamos na pracinha, fomos lá, comemos um pastel no Nakamura, maravilhoso, e aí depois a gente foi comer uns churros, eu e minha esposa. Chegamos na fila dos churros, tinha 4 pessoas, os churros da Adelaide. Não existe churros melhor aqui no estado. E aí aquela expectativa, né, meu irmão? Quando você vê ali os churros fritando, aquele cheirinho, o doce de leite, já comecei ali a falar, nossa, que maravilha. Porque não é sempre que ela libera os churros, né? Porque eu estou num processo aí de me livrar do excesso. Então a gente foi. Era o dia da semana de comer o doce. Só que uma pessoa na fila, quando chegava a vez dele, começava a chamar mais 5. Isso já era mais de 10 horas. E o outro da fila começou a chamar mais. Então, assim, não eram 3, 4 pessoas, eram 15. Quando chegou na vez dela, o churros acabou. Aí, meu amigo, o crente sumiu. Brincadeira, não foi isso que aconteceu. Aí, quando eu cheguei lá, estacionei o carro, eu vi ela saindo da fila assim, murcha. Falei, meu amor, o que aconteceu? Acabou os churros. Eu, como assim? Aí eu olhei para a fila que eu tinha saído, tinha um monte de gente que não estava ali. Eu, meu amor, o que é isso? Não, esse pessoal não estava aqui. Aí ela, não, meu amor, deixa. Nesse momento, irmãos, a gente precisa fazer uma escolha. Ou você faz um barraco e passa vergonha, e sai dali com um peso no coração por ter dado um mau testemunho, ou você vai viver a sua vida. E eu tive que fazer essa escolha ontem. Foi mais fácil para ela fazer. Ela saiu dali e morreu. Eu fiquei olhando aquilo meio que, cara, não, como assim? Acho que é porque, né, de repente eu ia comer 3 churros e ela 1. Não era isso. Essa escolha, ela é feita diariamente. Não seja um colecionador de ofensas. Faça orações bíblicas sobre pureza de coração. Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. As nossas orações, o nosso devocional, reflete as nossas ações no dia a dia. Quando nós estamos munidos da palavra de Deus, nós temos liberdade em Deus de liberar pessoas. Tá bom, como é que eu faço isso? Pastor Wander, chega aqui, por gentileza. Te dar um exemplo
você está chegando no fim de ano, você vai ter reuniões com a sua família, talvez existam ali pessoas que feriram o seu coração. Então eu vou dar um exemplo, faz de conta que o pastor Wander é o meu primo, Filipão. Filipão é um primo que eu tinha que me dava uns cascudos quando eu era pequeno, me chutava, me dava soco, a gente brincava de filme, ele era sempre o Van Damme, eu era o cara que apanhava. Então, vamos dizer que eu guardo essa mágoa do Filipão. E aí, quando chega esses jantares de família, eu não gosto de ficar muito perto dele. Irmãos, um exercício de liberar perdão. Filipão, e aí, cara? Você está grandão, hein? Rapaz, glória a Deus pela sua vida. Filipão, queria agradecer pela sua alegria do coração. Você é um cara muito alegre, muito divertido. E eu preciso fazer uma coisa, cara. Eu quero te liberar. Durante a nossa infância, eu me senti um pouco machucado naquilo que você fez comigo, nas brincadeiras. Isso me feriu, mas eu não quero viver isso. Você é um cara legal, cara. Eu quero liberar você para que você possa ser livre no meu coração e te amar em Cristo. Amém? Eu sei que você não é crente não, mas você vai aceitar Jesus, cara. Um abraço. É isso, meu irmão. Obrigadão, pastor Wander. É um movimento da nossa parte de ir em encontro às pessoas e liberar elas do nosso coração. Você não precisa ofender a pessoa, muito pelo contrário. Em primeiro lugar, olha uma qualidade que essa pessoa tem, ressalte essa qualidade. Você é importante para mim, nossa família ama você, aconteceu uma situação, eu não quero ficar com isso no meu coração, porque se nós não fazemos esse movimento, a minha geração e a geração do Filipão não vão viver uma aliança como família. Você imagina, os meus 5 filhos, com os 4 filhos do Filipão, e aí chega a reunião do Natal, ó, vocês não vão amarelar para eles não, hein? Se os filhos do Filipão vier, vocês não querem ninguém chorando porque apanhou, não. Bate primeiro. Você começa a criar uma geração quebrada e corrompida por conta de um movimento que você poderia fazer, como filho de Deus e como servo de Deus. Amém? Faz essa oração comigo rapidinho. Eu, nesse ano, vou liberar quem precisa ser liberado. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro passo, não seja um colecionador de ofensas. O segundo passo, perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar e não sentir mais nada. Nós precisamos dar esse passo. Efésios 4, livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Hebreus 12, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Esse papel é um papel nosso. Esse passo é um passo nosso. Livremo-nos e corramos. Deus não vai abrir o seu coração e encher ele com um potinho de amor. Nós precisamos dar esse passo. Nós precisamos, pela fé, meu irmão, minha irmã, liberar essa pessoa e trazer para esse relacionamento uma visão do céu para a terra. Porque assim como o meu Deus perdoou, eu libero essa pessoa e eu perdoo essa pessoa. João 8,36. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Se você foi liberto em Cristo Jesus, pessoas não podem prender nem você e nem a sua identidade. Não tenha uma identidade presa por falta de perdão. Muitas vezes, você, por falta de
perdoar as pessoas, não tendo um bom relacionamento com elas, acaba calando a sua voz e acaba calando aquilo que Deus quer falar através de você. Eu lembro muitas vezes, quando a gente iniciou aqui, lá atrás, 2004, 2005, depois que teve o start aqui de células na igreja, nós tínhamos células de adolescentes e em alguns momentos aconteceu algum conflito entre um adolescente e o outro. E se você briga com alguém, o que você faz? Você se cala. Então, muitas vezes você está ali jogando bola com um adolescente, com um amiguinho, e aí vocês foram lá para o futebol, brigaram na hora do futebol, quando você vai para a célula, ninguém fala nada. Ninguém compartilha, ninguém fala um versículo, ninguém abre a boca. Meu irmão, se livra disso. E deixe a presença do Senhor brilhar na identidade que Ele te deu como filho de Deus. Primeiro ponto, não seja um colecionador de ofensas. Segundo ponto, perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar e não sentir mais nada. O exemplo que eu dei com o pastor Wander, deixe ele embora. E o terceiro ponto, tenha amor próprio e perdoe você mesmo por aquilo que você fez e só Deus sabe. Muitas vezes, a grande dor não é em um relacionamento quebrado, a grande dor não está em uma falta de perdão liberado para um cônjuge ou um amigo, a grande dor está dentro de você pelo que você fez e ninguém sabe. Você precisa se perdoar. Porque se você foi diante do Senhor com um coração íntegro e reto e pediu perdão, você foi perdoado. Amém? A única arma de Satanás é a mentira, uma das armas que ele possui. E muitas vezes ele ataca a nossa cosmovisão de reino, a nossa mentalidade, para dizer, você não pode falar, você não pode compartilhar, você não pode dizer nada, porque você fez aquilo lá atrás. Nós precisamos fazer um movimento que é confessar uns aos outros. Se você vive uma culpa dentro de você, eu te convido a procurar alguém íntimo, alguém que cuida de você, alguém que para você é uma referência espiritual, e se livre desse fardo. Se perdoe, para que você possa viver em Deus o que Ele tem de melhor para você. Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Deus não te chamou para você ser opresso pelo seu passado. Você precisa cortar essa âncora. Não deixe que as coisas que você fez assombrem quem você é hoje, que você é livre. Você é chamado para tirar as pessoas do cativeiro espiritual. Você é chamado para levar o evangelho do Senhor Jesus. Você é chamado para curar os enfermos. Você é chamado para dar vista aos cegos, orando por cura. Você é chamado para ser ousado e ousada em Cristo Jesus. Mas para isso você precisa deixar isso para trás. E se isso te assombra, quando você lembrar disso, começa a lembrar da palavra de Deus e do que a Bíblia diz sobre você. O melhor remédio contra a mentira do diabo é a verdade do Senhor. Então tenha no seu coração as verdades bíblicas de Jesus, para que você possa viver uma vida de plenitude de amor próprio e de perdão. Romanos 8, de 1 a 6. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus,
porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para essas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é aquele irmão que ainda está ofendido com aquele exemplo que eu dei aqui, que acontece às vezes, entra numa porta, sai pela outra, eu não vou nem passar por esse lado da rua porque essa pessoa mora ali, essa é a inclinação da carne, meu irmão. A inclinação do Espírito é Deus quer restaurar relacionamentos, assim como Jesus restaurou o meu relacionamento com Ele. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Eu queria te dar um tempo para que você pudesse orar por isso. Começa a falar com Deus se existe alguma situação da sua vida mal resolvida com pessoas. Talvez foi uma situação há 10, 20, 30, 40 anos atrás, mas até hoje isso está no seu coração. Talvez essa pessoa não está mais viva, mas eu te falo, você pode liberar isso perante Deus. Liberar esse sentimento perante Deus, mesmo essa pessoa não estando aqui. Talvez seja um familiar, uma mãe, um pai, o seu cônjuge, uma expectativa que você construiu e talvez foi destruída. Comece a entregar isso para Deus agora. Comece a liberar isso para o Senhor. Comece a falar: Jesus, o Senhor pagou um preço por mim, o Senhor me libertou da morte eterna, então eu libero do meu coração aquilo que não é saudável, eu libero essa pessoa, Deus, porque eu quero viver a plenitude da minha identidade em Cristo Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor sonda o nosso coração. Senhor, vem nessa manhã olhar o nosso interior. Deus, talvez lugares profundos que existem lixos, coisas guardadas que não pertencem ao seu reino. Pai, nós liberamos do nosso coração toda ofensa, toda palavra maldita. Senhor, nós liberamos do nosso coração toda dor e nós recebemos do Senhor uma cultura de perdão. Nós reproduzimos isto, Deus, nessa terra, nessa igreja. Senhor, nos capacite a termos um coração limpo, puro, santo, cheio da Tua presença, e que nós possamos viver testemunhos, Deus, de alianças fortalecidas, testemunho do Seu amor invadindo as nossas famílias, o Seu amor inundando as nossas casas para a Sua honra e para a Sua glória. Nós queremos ser nessa terra instrumentos do Teu reino. Então, nos use com a Sua autoridade e com o Seu poder, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, a sua vida, que você possa liberar essas pessoas do seu coração, assim como eu liberei o Tite, treinador da seleção, por ter contratado o Daniel Alves. Eu tive que liberar. É um absurdo, mas que Deus enche seu coração de alegria e que você possa sempre exercitar o perdão. Você é amado por Deus, eu creio que Ele vai capacitar você a dar esse passo.